Hoje quero abordar o tema da conexão entre sexo gay e identidade gay. É uma conexão que muita gente não faz, né? Muita gente diz: "Ah, eu aceito o que você faz entre quatro paredes, isso é assunto seu, mas por que você precisa falar disso toda hora?" Enquanto outras pessoas também, há homens que fazem sexo com outros homens, mas por uma série de razões não se assumem e não se identificam como homossexuais. Qual então é a conexão entre sexo gay e identidade gay? Nesses vídeos eu tenho desenvolvido uma explicação do sexo como conhecimento, né? O sexo é realização dos sentidos, enquanto capacidades simbólicas, enquanto capacidades que nos permitem conhecer não apenas a superfície dos objetos, mas o interior das outras pessoas e a permitir que elas nos conheçam também, né? Não são os olhos apenas que são as janelas da alma. Também toda a nossa pele, tudo que pode ser tocado, os nossos ouvidos, nós somos penetráveis em todo ponto, né? E então o sexo é uma forma de conhecimento, é a realização de certas capacidades corporais, aquilo que a gente pode chamar o corpo de memórias, né? Ou a imaginação, todo homem carnal. E para que ele se realize como conhecimento, para que qualquer coisa seja conhecimento, ele primeiro precisa se assentar na memória. Se a gente não consegue resgatar algo na memória e pensar nela, é como se a gente não conhecesse. Mas, ora, para que algo fique registrado na memória, a gente tem que reter aquilo como algo que a gente pensou, que a gente sentiu, que a gente fez, né? Se você não se identifica com uma ação, se você diz aquilo não sou eu, você acaba não retendo ela na sua narrativa de vida. Você acaba não lembrando dela, você não quer pensar naquilo, e quando você vai para a cama, você não inclui ela na sequência de atividades que você teve naquele dia. Você simplesmente não se reconhece naquela pessoa. Aquilo era outra pessoa, ela estava agindo de outra maneira, como se um espírito me possuísse, alguma coisa. E daí você não lembra, né? Aquilo que não faz parte da nossa identidade, não entra na nossa narrativa, não é guardado na memória. E daí não vira conhecimento. E se o sexo é conhecimento, isso indica que o sexo é frustrado naquilo que ele tem de bom, quando a gente não o guarda na memória, quando ele não é incorporado na nossa identidade. Então, a ideia é que sexo é uma forma plena de exercer o conhecimento sensual, ele traz consigo a ideia que é preciso se identificar como um ser sexual para que ele fique guardado na nossa memória. Para pessoas heterossexuais, isso significa guardar a heterossexualidade como parte da identidade. Para pessoas com outras sexualidades, outras coisas. Mas é preciso reter esse elemento do sexo na própria identidade para que quando a gente esteja no resto da nossa vida, a gente não esqueça o que a gente faz na cama e em outros lugares. E daí a gente não crie como se fosse um compartimento em que o sexo vai para ser esquecido, né? Isso que é importante, costurar ele com o resto da nossa vida. De fato, refletir sobre o que faz o sexo bom é uma parte de entender que ele busca coisas que nós buscamos também em outros momentos da nossa vida, né? Então, entendendo ele como uma forma de conhecimento e como um alimento para o nosso corpo de memórias, é uma maneira de entender como ele contribui para fins que também a gente está buscando quando a gente estuda, quando a gente busca experiências impressionantes na arte ou no cinema ou na vida, viajando, que ele faz parte de atividades mais amplas e de bens mais amplos que buscamos e que identificamos como algo nosso, né? Refletir sobre por que sexo é bom nos ajuda a arraigar o sexo na nossa própria identidade. E voltando a essa ideia de que no sexo a gente alimenta o nosso corpo de memórias com um alimento especialmente nutritivo, porque o conhecer o corpo do outro dessa forma completa e total que é o sexo é algo que a gente pode conhecer muito bem e assim é algo que se arraiga na nossa memória e no nosso conhecimento, porque é algo bem conhecível
por nós, porque a gente conhece não só a superfície, mas também o interior. Então a pessoa que não integra isso na identidade delas, e daí, por conta disso, ela não retém isso na memória, né? Esses eventos acontecem, mas não entram na narrativa do dia e acabam se perdendo. Um, Isso é como uma pessoa que come, 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 bebe, 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 mas não retém os alimentos, não retém os nutrientes, estão toda hora se passando. E sem a memória, isso não se torna experiência, você não aprende com o que você faz, com o que você sente, porque se você não retém, você não pode refletir sobre isso, e você não pode incrementá-lo, né? Você não pode incrementá-lo com as conexões a tudo que a gente vive e pensa, e pela reflexão, o que, que eu quero, o que, que eu estou fazendo, quem sou eu. O que não é registrado na memória fica esquecido, né? Então, dessa maneira, é importante para que o sexo seja realmente conhecimento, integrá-lo no um, na nossa identidade e dessa maneira, de modo geral, né, buscar a unidade em tudo que façamos para que possamos conhecer melhor e sermos conhecedores melhores e com o conhecimento não é apenas uma atividade adicional, uma perfeição que a gente busca além do nosso ser, mas realmente uma espécie de alimento para a gente, essa busca pela unidade nos torna mais robustos, mais vitais e até mesmo, em certo sentido, mais existentes.